Quinta dia de quê? Tutorial de maquiagem. Gurias, hoje a proposta é super diferente. Eu vim trazer pra vocês um cut crease glitterinado com a cor do ano, que é o rosa quartzo. Porém é um cut crease um pouco diferente porque eu não fiz ele cortadinho até o cantinho interno, mas é muito fácil adaptar caso vocês queiram fazer aquele cut totalmente recortado desde o canto interno até o canto externo. Eu confesso que eu gostei bastante do resultado. É uma maquiagem que dá sim um pouquinho de trabalho, tem que ter um pouco mais de paciência pra elaborar, mas eu tenho certeza que se tu tiver paciência, amiga, tu vai conseguir recriar essa maquiagem. Ela é aquela proposta que, apesar de ter glitter, é um glitter mais sutil e tu pode usar tranquilamente pra um casamento, pra uma festa, pra uma balada, qualquer ocasião noturna, porque de dia realmente glitter acho que não combina muito com o dia, ainda mais quando assim é num contexto bem escuro, que é o caso desse olho. E também, claro, se tu quiser trocar a cor do glitter, usar um glitter dourado, um glitter prata, um glitter, sei lá, azul claro, tem que ser uma cor que não seja tão escura pra dar contraste com o corte do côncavo. Vocês podem fazer as adaptações de vocês, o batom também, ao invés de usar nude, vocês podem usar um batom mais escuro. Com esse tom mesmo, vocês podem usar qualquer cor de batom que vai combinar. A maioria dos produtos usados vocês encontram lá na minha lojinha, Bruna Malheiros Shop, cupom de desconto Lojinha da Bru. Agora, se tu quer aprender a fazer essa maquiagem, vem comigo. Então vamos começar mais esse tutorial aí. Me desculpem, eu tô meio gripada, então eu tô um pouco rouca ainda, né, meio fungando o nariz, mas foca aí na maquiagem. Eu já apliquei aqui corretivo e um pouquinho do potencializador da Bitarra, né, pra dar aquela pigmentada a mais nas sombras. Eu vou começar usando esta sombrinha aqui, que é a sombra 88 da Bitarra. Ela é um marrom quente, mais clarinho, com o pincel 136 da Dye Makeup. Eu vou aplicar esse marronzinho, gente, ó, aqui no meu côncavo, no canto externo do olho. Já vou fechar o cantinho externo aqui. E já vou levando esse marrom mais próximo ao canto interno, mas não vou descer com ele até o cantinho interno. Eu paro mais ou menos aqui mesmo, tá? Vou aplicando e já vou esfumando pra gente já conseguir ir elaborando o nosso degradê do côncavo, no côncavo, ó. Vou subindo mais próximo da sobrancelha. Agora eu já vou vir com a paletinha colorida da Bitarra, que é essa lindona aqui, e vou pegar esse tomzinho do marrom, que é um marrom mais escurinho, mas também de tom quente. E esse marrom, gente, eu vou aplicar logo abaixo do tom mais escuro, pra criar mais profundidade aqui no meu côncavo. Mesma coisa, eu já vou aplicando e vou esfumando aos pouquinhos as bordinhas. Trago ele também na mesma dimensão do outro marrom, ó, não venho pro canto interno, eu paro no mesmo lugar onde eu parei com o marronzinho. Volto agora com o tomzinho mais claro e o mesmo pincel e só vou dar acabamento aqui no esfumadinho. Tô deixando o meu olho mais arredondado hoje, gente, porque o formato vai ser mais amendoadinho mesmo. Agora eu vou apresentar um pincel novo pra vocês, que eu tô muito feliz, que é este aqui, ó, da Dye Makeup, que é o 132. Vou mostrar a diferença de tamanho do 136, ó. Tá vendo? Esse 132 eu acredito que tenha sido inspirado no da Sigma, no E36, se eu não me engano, que é minúsculo e que é o pincel que eu mais gosto, assim, pra usar, pra trabalhar com sombra preta. E é o que a gente vai fazer com este lindão aqui. Vou pegar a sombrinha preta da paletinha da Bitarra. Ó, gente, vocês estão vendo aqui? O preto ele vai ficar mais aqui no canto externo, ele vai quase acompanhar o marrom, mas ele para um pouquinho antes, tá? Então o que eu vou fazer? Aplicar ele bem no ossinho do meu côncavo, aos pouquinhos. E vou criando camadas pra deixar bem pretinho. Ó, vou fechando meu cantinho externo e vou aplicando o marrom aqui no côncavo. Bem aos pouquinhos, tá, gente? Carrega aos poucos o pincel pra te não fazer lambança, não errar a medida do preto, não aplicar preto onde não deve. Sombra preta aplicada, vou voltar com o pincel 136 da Dye Makeup e com a sombrinha mais escura, com a marrom mais escura. E agora eu vou criar o degradê entre o preto e o marrom. Pra fazer isso, eu retorno com o marrom intermediário e aplico ele aqui na bordinha. Pouco produto, aplico e vou esfumando bem, ó. E aos pouquinhos eu vou conseguindo ter o degradê. Agora vai parecer meio estranho, meio soco no olho, gente, mas depois vocês vão ver que vai ficar bem legal. Vou esfumando, esfumando todas as bordinhas. Agora, pra facilitar e ajudar ainda mais o nosso degradê, vou vir com o pozinho 01 da Vult e um pincelzinho assim, aplicador de sombras da Macrylan. E vou aplicar aqui abaixo de toda a minha sobrancelha para matificar o corretivo, o potencializador. E depois esse mesmo pozinho eu vou usar no canto interno, mas só depois que eu tiver feito a aplicação, feito o corte no côncavo. Volto com o pincel de esfumar
do acabamento. Agora a gente vai fazer o corte. Essa maquiagem aqui, gente, ela é um cut crease, tá? A única diferença é que ele não vem o corte desde o canto interno. Ele tem o canto interno assim vazio, de corte, digamos assim, mas ele tem o corte em todo côncavo. E pra fazer esse corte, então, eu vou precisar de um pincel pequeno, língua de gato. Esse aqui é o 105 da Macrylan, vocês podem ver que ele é bem pequenininho. Vou usar a paletinha de corretivos da Catarine Hill e esse pincelzinho. Eu vou começar a fazer o corte, gente, aqui onde começa as sombrinhas. Primeiro só carimbando, ó. Vou medir bem no meu côncavo, dar uma olhadinha pra baixo, mas não fica com o olho totalmente fechado, porque senão tu não enxerga direito o teu côncavo. E ó, vou primeiro começar a carimbar, ó. Dou uma testadinha, o corte entrou pra dentro do olho quando eu tô com o olho aberto, então aqui tá a altura certa. E vou carimbando aos pouquinhos. Aqui bem no cantinho, no finalzinho, vocês não precisam se preocupar porque o delineado vai cobrir depois. Agora a gente vai começar a arrumar, ó, os dentinhos que ficam das carimbadas, bem devagarinho. Ó, gente, e aqui eu desço com o corretivo, ó, pra toda a pálpebra. E venho com o dedo mesmo dando umas batidinhas pra deixar ele bem alinhadinho, sem dentinhos, assim, sem linhas, digamos assim. Muito bem, agora eu vou fazer um fundo pro nosso glitter. Eu vou misturar esses dois tonzinhos da paleta, que são dois rosas. Esse aqui, esse é mais vibrante, esse aqui é mais cintilante clarinho. E eu vou depositar, ó, aqui por cima do corretivo, dando batidinhas. Cuida pra não invadir acima do corte. E aqui no canto interno eu volto com o pozinho da Vult, selando o cantinho que eu deixei sem a sombra cintilante, só o cantinho. E agora vamos vir com um pincelzinho assim de cerdas sintéticas e um fixador pra glitter. E vou aplicar esse fixador aqui por cima dessa sombra, dando batidinhas. E agora eu vou vir com o astro da maquiagem, que é este glitter maravilhoso, que justamente o nome do glitter é Quartzo Rosa. E eu vou depositar aqui por cima de todo o fixador que a gente acabou de aplicar. Cuida pra não invadir as bordinhas ali em cima também. E aqui eu já dou batidinhas mais leves pra não ficar tão pesado de glitter, ó. Agora vamos pro delineador. Quando eu uso o glitter, eu gosto de usar delineador líquido, que eu acho mais fácil de aplicar. Então eu vou usar esse pretinho aqui, que é bem preto e fosquinho, da Eudora. E como vocês podem ver, gente, o delineado hoje ele tá bem na diagonal, ele tá com finalização bem grossa. E ele finaliza emendando no pretinho do côncavo. E no cantinho interno ele também tá mais fininho, mas ele também tá grossinho. Então é um delineado bem grosso. Então eu vou, sem medo de ser feliz, já vou fazer um delineado mais grossinho hoje. Já vou emendando aqui com o pretinho do côncavo. E vou ajustando tudo ele. Tá vendo como ele fica bem grossinho? Gente, deixa eu invadir rapidinho o vídeo, porque eu esqueci de fazer um passo super importante na maquiagem, que é tirar o excesso do glitter. Depois que a gente aplica, tirar o excesso do glitter com o dedo mesmo, sem produto nenhum, só pressionando a pálpebra, que daí os glitters que não ficaram bem colados, eles saem no dedo da gente. Eu esqueci de fazer esse passo e por esse motivo vocês podem ver que caiu um pouquinho de glitter em cima do delineado dos dois olhos, porque eu não fiz nenhum dos dois. Então não esqueçam de fazer esse passo. E claro, se tu tiver também a pálpebra menorzinha, que é minha, tem que fazer o delineado mais fino. Esqueci de explicar isso também. Agora retomamos o tutorial. Enquanto o delineado seca, eu vou aplicar lápis preto aqui na minha linha d'água. Dentro e fora. Aquele velho truque do borra lápis preto. Pincelzinho lápis da Dye Makeup 145. Primeiro eu vou borrar todo esse lápis aqui, já dou uma interligadinha aqui com esfumado. Venho com marrom mais escuro, aplicando aqui bem rente o lápis preto. Esse marronzinho aqui eu já vou interligar com esfumado superior. Venho com marrom mais clarinho agora e faço a mesma coisa. Aplico aqui um pouquinho abaixo do marrom mais escuro, movimentos de vai e vem, e ligo com o esfumadinho superior.
Agora pra deixar bem pretinho, vem com o pincel de precisão. Esse aqui é o da Love Beauty, o L63. E um pouquinho da sombra marrom. Um pouquinho da sombra preta. E aplico aqui bem rente à raiz dos cílios, ó. Agora que meu delineado já quase tá sequinho, aplico esse pretinho aqui na finalização do delineado pra dar acabamento. E levo um pouquinho aqui pro côncavo, só cuidado, claro, pra não invadir o glitter, né? Não subir pra cima do corte, ó. Fica bem na margem. Máscara de cílios Turbo Duplo Impacto nos cílios superiores e inferiores. Vou aplicar os cíliozinhos hoje, cadê ele? Esse aqui, ó, que é o Beyond All Naturale 02 da First Kiss. Ele é meio tramadinho, muito lindo. Vou aplicar tudo aqui, gente, e já volto pra terminar a pele com vocês. Olhos finalizados, vamos terminar a pele então. Como blush, hoje eu vou usar o bronzer Multi-Efeito, pó Multi-Efeito Deodora, que é esse napolitano aqui, coisa mais linda. Pincelzinho próprio pra blush, eu vou pegar mais no meinho desse pó, que daí ele se mistura com o rosa e o bronze. Vou aplicar aqui na minha maçã e levar em direção às têmporas. E o meu iluminador hoje vai ser uma sombra. Minha mais nova descoberta, essa sombra maravilhosa aqui da Eudora, gente, que é a Bege Diva. O tom dela é muito lindo, é um dourado, assim, bem sutil. Então eu vou usar ela como iluminador hoje. Ó, vou aplicar aqui no ossinho da minha maçã. Olha que lindo. E espalho bem, dou uma arrastadinha assim pra baixo. Se tu for muito morena não vai funcionar, porque senão ela vai estourar, tá? Um pouquinho aqui do outro lado também. Olha que lindo, gente, o efeito. Nariz. Testa. Queixo. Um pouquinho aqui no Vzinho dos lábios. E esse batom lindo que eu tô usando aqui, gente, é um lançamento da Eudora, que é um nude Vitória. Ele é um nude com um fundinho assim mais acinzentado. Eu acho que ficou perfeita nessa combinação. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tu gostou desse vídeo, clica muito em gostei pra mim. Te inscreve aqui no canal pra ficar ligadinho nos próximos. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!